O empresário e publicitário Fábio Sérvio é o novo presidente regional do Podemos e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer. Obrigado pelo convite. Bom, como é que você recebe essa missão, né, de coordenar, dirigir o Podemos, que tenta se fortalecer no estado do Piauí? Bom, é uma caminhada longa, que não começou de hoje, de uma aproximação que vem sendo construída lá de 2019, com o ex-senador João Vicente Claudino. A gente conversava muito sobre política, uma demonstração de uma insatisfação dos dois lados, dos rumos que o Estado tomou do ponto de vista eleitoral, das composições que estavam sendo feitas, né, os grupos que estavam se formando, desse teatro aí da política que está evidenciado hoje. E a gente começou esse diálogo que culminou com o Podemos, né? Aí eu recebi, já estava nessa construção, já estava fazendo parte do grupo, na verdade o primeiro maior grupo assim que a gente ingressou, sob a liderança dele, e recebi agora essa missão de ir para o Podemos e ajudar a construir o partido aqui. João Vicente tem uma experiência fortíssima, aliás, de construção do partido. Ele deve se filiar ao partido? Sim, né? Deve se filiar ao partido. No dia 10, com a chegada do Sérgio Moro, pré-candidato a presidente da República. E a gente entende que o momento nacional é muito parecido com o momento que a gente vive aqui. É uma polarização que acaba por prejudicar a discussão política, a gente fica sem alternativa, as pessoas ficam muito, talvez até presas a dois discursos, né? E é importante que se tenha uma terceira via e que essa terceira via apresente alternativas em discussões mais elevadas, de qualidade, falando de políticas públicas. A gente está preso em bolhas, né? Se você entra hoje na rede social, que é o principal fator de influência de uma eleição, né? Isso a gente acompanha, essa consolidação ao longo do tempo. Cada um vive ali no seu mundo e defende suas bandeiras e a gente perde um pouco a realidade do que está acontecendo, né? Então, assim, a realidade do país hoje, né, é viver debaixo de fake news. É preciso deixar claro aqui, porque talvez quem tenha me visto pela última vez lembre ainda de 2018, quando eu estava no palanque do presidente Bolsonaro, me afastei, fui presidente do PSL, apoiou bandeiras bolsonaristas aqui no Piauí. E aqui a gente começa a entender o seguinte, olha, tem muita coisa no governo que dá certo. Eu tomei uma decisão pessoal em março de 2019, e eu acho que eu tive uma capacidade de antever alguns movimentos que estavam acontecendo, até discutia isso com o senador João Vicente Claudino. A gente via alguns movimentos que estavam acontecendo de aproximação do Centrão naquela época, tá? Em nome da governabilidade, ok, mas eu fui para a eleição em 2018, em que eu ouvi do general Heleno, né, no lançamento da candidatura do Bolsonaro, ele dizendo: se gritar pega ladrão, se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão. Então, aquilo foi incorporado e era uma bandeira que a gente defendia. Não é que seja isso ou seja aquilo outro. É que a gente achava que o Brasil precisa, e continua achando, precisa respirar novas ideias políticas, tá? Então, a gente vive um país em que a eleição é muito difícil. Bolsonaro conseguiu uma coisa naquela época, que foi entrar na eleição. Eu me lembro que as pessoas... Eu andava pelas ruas de Teresina, conversava com políticos, ninguém queria fazer parte. Esse cara não vai para lugar nenhum, esse cara não ganhou. Então, ele não ganhou por causa de tempo de televisão, ele não ganhou por causa de recurso partidário, ele ganhou por causa de uma esperança que foi depositada sobre ele. Do meu ponto de vista, essa esperança, em grande parte, né, não deu resultado, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Eu tenho uma convivência muito forte dentro do Congresso com membros de uma bancada que defende com muita força a não legalização dos jogos de azar. Certo. Nós tivemos 16 anos direto do governo do PT, praticamente, né? 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma, né? Foram praticamente, vamos botar um pelo outro, 16 anos. Teve aquele intervalo do Temer. Durante todo esse tempo, essa bancada, que é conservadora, conseguiu frear o avanço da legalização dos jogos de azar, que é uma pauta conservadora, tá? Agora, sobre um governo conservador, teoricamente, que é o governo Bolsonaro, essa pauta entrou em votação, quase entrou em votação, vai entrar em votação agora, possivelmente seja aprovada no Congresso, seja vetada pelo presidente Bolsonaro, mas com certeza o veto dele vai ser derrubado pelo Congresso e vai passar o jogo de azar. Então, uma das maiores pautas conservadoras vai ser vencida pelo Centrão.
dentro do Congresso. Isso não aconteceu em 16 anos de governo de esquerda. Então, essa fragilização, né, da ação conservadora, que se transformou em retórica eleitoral apenas, e que está sendo absorvida com muita força por pessoas que, na minha visão, enxergam a oportunidade eleitoral. Então, porque assim, tem gente que realmente defende, vem aquilo, tem gente que mudou de opinião, ótimo, bacana, tem gente que saiu da direita, foi para a esquerda, tem gente que saiu da esquerda e foi para a direita, mas tem gente que simplesmente, aliás, está pegando uma carona numa situação. São pessoas oportunistas. São pessoas oportunistas. Então, assim, essa mistura heterogênea, essa coisa toda, está transformando um país e se perdendo os freios e os limites do que é ideologia e do que é seriedade, realidade, o que eu estou defendendo, né? Ou dentro dessa ideologia, ou simplesmente eu estou atacando as pessoas para me promover. Tá? Isso aí é a grande diferença dessa eleição. O professor Washington Bonfim tem se apresentado como pré-candidato ao governador pelo Cidadania, também com o discurso de representar uma via alternativa. É possível uma aliança Podemos-Cidadania aqui no Piauí? Se trabalha essa possibilidade? Ela não só é possível, como ela avança numa velocidade muito grande. Essa condução do diálogo com o Washington Bonfim foi feita pelo senador João Vicente Claudinho. E é importante destacar o seguinte: a gente, nesse momento, está preocupado com a política no estado do Piauí. O cenário nacional é importantíssimo? É. Mas o cenário do estado do Piauí é muito importante. O Washington Bonfim, ele foi secretário de Planejamento da Prefeitura e foi secretário de Educação. Um homem com experiência no setor público. Experiência que eu não tenho em gestão pública. Técnico, inclusive. Técnico, inclusive. Eu tenho, a minha experiência em gestão pública ainda não foi... Minha experiência é política. Conheço a política por dentro e por fora, e nesse ponto talvez até um pouco mais que o professor Washington. Mas ele conhece a política do ponto de vista da gestão. Teve um excelente desempenho. Eu vejo ele como um nome de terceira via, realmente, no estado do Piauí. Porque se você pegar, quando você faz uma análise fria, aliás, desse cenário hoje da eleição, você percebe uma condução para que o Wellington Dias vença com tranquilidade a eleição do Senado. Da forma como está hoje. Da forma como está hoje. Vença com tranquilidade a eleição do Senado. Essas disputas no macro, no olhar macro, elas passam muito mais pelo jogo de poder entre um indivíduo político e outro do que simplesmente obedecer um partido ou seguir um partido. Então, assim, essa é a minha visão, né? O jogo hoje está voltado para ajudar o Wellington Dias. Então, vamos aqui fingir uma oposição aqui, tá? Se eu ganhar o governo do Estado, afinal de contas nós estivemos juntos lá atrás por muito tempo, né? Se você contar o período dessa união entre o Progressistas e o PT, ela se alongou ali 2010 não, perdão. Ela se alongou ali 2012, 2014, 2016, 2018, né? Veladamente 2020, e desembocou numa briga de 21 para 22. Eu, Fábio, não acredito que essa briga é profunda, acho que ela é superficial, né? E isso reflete nessa questão. Mas e aí está todo mundo se degladiando e tal? Bom, em termos de formação de chapa, considerando essa possibilidade avançada, né, de aliança entre Podemos e Cidadania, o professor Washington declarou aqui que não recua da candidatura a governador. Sim. Vocês poderiam indicar a vaga de vice, de senador? Quais são as variáveis aí nesse cenário? O primeiro ponto é o seguinte, a grande pergunta. O Washington, eu acho que ele conquistou muita gente dentro desses grupos políticos, tá? Ele está tecnicamente trabalhando, está focado na questão do plano de governo dele, abre o diálogo, né? Tem um diálogo respeitador, tem uma oposição que eu acho que é uma oposição que mantém um grau de respeito, que é a oposição que eu sempre tentei fazer também. E ele se consolida como pré-candidato do grupo político, se consolida. Aliado a isso, aliás, tem uma conjuntura nacional quando o Cidadania está dialogando também com o Podemos a nível nacional.
há uma possibilidade hoje muito avançada de uma federalização. Isso facilita a construção da chapa aqui. Eu acho que essa composição vai criar a verdadeira oposição, ou apresentar no estado do Piauí a verdadeira oposição. Porque essa oposição que está sendo construída, ela não é uma oposição polarizada. Ela é uma alternativa, eu não gosto do nome de terceira via, mas ela é uma alternativa a duas que estão sendo apresentadas. Duas oposições que estão sendo apresentadas. Então, assim, a coisa está tão confusa, a coisa está tão complexa, e quando você olha para essa confusão e você extrai o que está por trás daquilo, né, você percebe que não é um caos. Por exemplo, ontem se ventilou, ontem não, durante a semana passada toda, se ventilou a possibilidade do doutor Pessoa assumir o PL e indicar o vice do Silvio Mendes. Ora, mas o Silvio Mendes não é oposição a ele, em tese, ao grupo político? Qual a lógica política disso? Então, o Podemos poderia indicar vice de Washington Bonfim, um candidato a senador? Pode indicar vice, pode indicar o candidato a senador, as posições ainda não estão fechadas e definidas. O que a gente sabe é o seguinte: está vindo um grupo sem timidez, com coragem, que vai apresentar uma oposição nesse estado, né, que vai apontar caminhos alternativos e que vai lutar para a população ter uma alternativa viável. Você pessoalmente pretende disputar um mandato eletivo? Aliás, eu estava focado na pré-candidatura de Sérgio Moro, numa conexão já há muito tempo, num diálogo de muito tempo. A minha função era só uma função de cidadão nesse processo, tá? Mas houve aí um movimento, a gente estava muito envolvido nos bastidores, né? A nossa participação em termos de bastidor estava muito intensa mesmo. Mas houve, nos últimos dias, um movimento para que a gente assumisse um protagonismo nessa eleição. Se o grupo decidir, se achar que é interessante, né? Eu tenho muita coisa ainda que eu gostaria de discutir em debates políticos. Eu não pude, na eleição de 2020, não tive a conjuntura da Covid, a dificuldade de recurso partidário, a dificuldade que a gente estava vivendo da perseguição que a gente saiu da eleição de 2018, que é uma coisa que eu quero um dia contar, e vou contar isso especificamente, tudo que aconteceu, como aconteceu, quem perseguiu, como perseguiu, até onde foi essa perseguição, né? Por que a gente se ausentou um pouco do debate político, porque a gente silenciou um pouco, mas em nenhum momento isso significou que a gente não estava atuando nos bastidores. Então, assim, tudo caminha para que a gente assuma um protagonismo. Mas dessa vez a gente vem com intensidade muito forte. Talvez não, talvez uma candidatura a deputado estadual, talvez uma candidatura a deputado federal, depende do que está sendo construído. Talvez uma candidatura de Senado, depende do que está sendo construído. Eu tenho muita vontade de ir para um debate novamente com o Wellington Dias, 4 anos depois daquela eleição de 2018. Né? 4 anos depois que ele não respondeu tanta coisa e ficou tanta coisa, né, no ar. Porque assim, o que é uma eleição, aliás? Nós temos um estado com 3 milhões e 200 e poucos mil habitantes. Né? Rapidamente, por gentileza. 3 milhões e 200 e poucos mil habitantes. O que acontece? Eleição precisa de partido, precisa de grupo. A gente fez aquela eleição com um grupo pequeno, sozinho, entendeu? E agora tem-se a oportunidade de fazer um trabalho muito bem feito, entendeu? Eu acredito muito no projeto Washington Bonfim, acredito demais no projeto Sérgio Moro, né? Acredito que os dois vão conseguir quebrar essa polarização de Estado, né? essa pseudo-polarização que tem aqui, e que a gente vai conseguir construir propostas que cheguem até a população. Né? Isso é o ponto principal. Então, um desafio grande pela gente, uma eleição muito difícil, né? Eleição de ânimos acirrados, né? E que, antes de tudo, a gente tem a obrigação de tratar tudo com muita ética, mas sem perder a ênfase necessária, que é importante. Muito obrigado. Fábio Sérvio, presidente regional do Podemos, pela participação, pela presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço.